Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Hugo Costa, psicanalista especializado em formações amorosas e força emocional. E o objetivo hoje é te mostrar um pouquinho do porquê o relacionamento tá tão difícil. Por que os homens agem diferente? Por que as mulheres têm tantas críticas? Por que os homens têm tanto receio? Por que tem tantos homens inseguros, principalmente na internet? E por que com esse advento da comunicação isso tem piorado? Então, se você gostou do tema e do assunto, já curte, deixa o seu comentário. Eu quero saber o que você está achando desse conteúdo, tá bom? É muito importante para mim, para poder direcionar de uma forma que seja melhor para você. E se inscreve no canal para não perder nada. Acompanha comigo. Lá na pré-história e no princípio da história, o homem ele tinha um papel de proteção muito físico, uma coisa muito enraizada com a proteção de vida mesmo. Então o homem ele tinha que ser forte, ele tinha que conseguir sobreviver, ele tinha que conseguir caçar. Por conseguinte, ele tinha que conseguir proteger a sua família, proteger o seu grupo, proteger a sua mulher. O homem forte ele era tido como algo necessário à sobrevivência. Logo, a mulher ela escolhia para ela o melhor homem, o homem mais forte. Esse homem, por sua vez, quando era forte, ele tinha várias opções. Então ele poderia escolher dentre várias mulheres. Inclusive, não se havia muito monogamia. Ele podia ficar com várias mulheres, com quantas eles quiserem, porque, obviamente, essas mulheres iriam continuar querendo-o, porque isso tinha muito a ver com a raiz da sobrevivência, instinto de sobrevivência mesmo. Mas com o passar do tempo, as mulheres começaram a progredir. Os tigres pararam de comer pessoas e já não era tão necessária essa proteção física. Ainda tinham muitas limitações, porém, as coisas foram melhorando. E houve um momento em que as mulheres começaram a trabalhar. Elas começaram a ter mais direitos, elas começaram a ganhar dinheiro, elas começaram a progredir. Começaram a ter menos limitações. Em um momento seguinte, elas passaram a ter acesso à pílula anticoncepcional, o que fez com que elas pudessem engravidar no momento que elas quisessem. Então elas tinham controle sobre isso. Agora não haveria necessidade de simplesmente se casar e ter relação com aquele parceiro. Muito da moralidade dizia isso, mas não a necessidade física e fisiológica em que, poxa, eu não posso ter relação com outra pessoa porque se eu engravidar, tudo está acabado. Muitas vezes, talvez, eu vou privar a minha vida para cuidar de uma criança, então agora, a mulher tendo mais controle, ela passou a ser ainda mais seletiva. O poder da mulher começou a aumentar, essa mulher começou a ganhar mais dinheiro, essa mulher começou a ocupar mais altos cargos e agora, muitas vezes, já que não era muito preciso a proteção física, a mulher ela protegia muito mais o homem do que o homem a mulher em algumas situações. Então há casos de famílias que são bancadas totalmente pela mulher. A mulher banca a família, a mulher banca o marido, banca outras casas, então essa mulher ela tem muito poder de escolha. Com isso acontecendo, a mulher agora começou a ter um objetivo que era do homem. Ela começou a poder escolher entre os homens que ela queria, começou a ter muitas opções, porque agora se ela não depende desse homem, obviamente o rol abre. Então esse leque de opções fica muito mais amplo. Com isso, a mulher tem muito mais possibilidades de ter parceiros. Com isso também, esses homens fracos pararam de ser escolhidos. Então, se a mulher pode escolher dentre tantos homens fortes, por que ela ficaria com um homem fraco, com um homem vitimista, com um homem que não tem a agregar? E com a mulher crescendo, passou-se a ser cada vez mais importante esse crescimento masculino. Então a gente vai notar que os homens antigamente bastavam ter força. E chegou um ponto em que a mulher não trabalhava, que para o homem, se ele trabalhasse, ele já tinha um diferencial, ele já tinha ali o mínimo necessário para ser escolhido. Hoje em dia, com as mulheres trabalhando, com as mulheres ganhando muito dinheiro, já não é suficiente que o homem simplesmente tenha um salário, mas com que ele cresça também, com que ele também tenha potencial de evolução, com que ele tenha inteligência, inteligência social, inteligência emocional, com que ele seja forte. Então a exigência passou a ser cada vez maior. Logo, menos homens começaram a fazer parte desses homens que atendem às expectativas de uma mulher de alto valor. Com isso, todos os outros foram rejeitados. Esses homens rejeitados, que já tinham ali a sua raiz de fraqueza, passaram a ter mais intensificadamente essa sua percepção de si mesmo. A autoestima deles baixou, a segurança baixou e logo eles entendem que isso é culpa das mulheres. Esses homens agora mais fracos tendem a entender que as mulheres são interesseiras, porque as mulheres procuram os homens mais fortes. Logo, o homem mais forte, ele tem mais dinheiro, ele busca mais a evolução, ele busca mais o crescimento, ele tem um poder social maior, mais elevado. Esses homens que não o têm começam a perceber, erroneamente, que as mulheres são interesseiras, que elas só querem um homem de alto cargo, que elas querem um homem que tem dinheiro, que elas só querem aquele cara que é mais famoso, que faz mais sucesso. Então eles começam a ficar frustrados com isso. Com essa frustração, eles não guardam só para eles mesmos, porque na mente deles eles entendem que agora encontraram a verdade. Se eu encontro a verdade, obviamente eu quero compartilhar com outras pessoas. Esses homens vão para a internet.
Dentro da internet eles começam a criar conteúdos, postar vídeos muito enfáticos falando sobre as mulheres. Vídeos que criticam as mulheres de todos os níveis. Vídeos que criticam as mulheres em todas as esferas, que criticam as escolhas, que criticam as opções. Com isso acontecendo, esses homens eles começam a ganhar fama, eles começam a ficar conhecidos. Eles começam a ficar conhecidos pelos outros homens que agora se sentem entendidos, compreendidos. Esses outros homens que são a maioria, que são homens fracos, que são homens que não progridem, que são homens que tendem à procrastinação, por exemplo, ou pelo menos uma limitação de crescimento, eles começam a entender, não, realmente, poxa, eu também fui rejeitado, eu também fui deixado e eu vi a mulher com outro homem que está num nível mais alto que o meu. Poxa, essa mulher então não sabe amar. Essa mulher então, ela foca nos bens materiais. Essa mulher então, ela não quer um relacionamento, ela quer alguém que a banque. Então começa a se disseminar toda essa ideia errônea acerca das mulheres. A quantidade de homens pensando nisso aumenta. A quantidade de homens que começa a disseminar aumenta. Então esse público cresce cada vez mais. Com as mulheres crescendo e os homens sendo rejeitados, os homens que têm a mentalidade fraca e não estão em crescimento, porque os que estão, eles esperam o momento deles chegar para que eles possam também escolher a mulher que é melhor para eles. Mas os que não têm, eles começam a entrar e ficam presos nessa ideia de que a mulher é agora uma mulher seletora ao máximo, uma mulher que oprime, uma mulher que seleciona só aqueles homens que têm certas características e que todos os outros são deixados de lado, mas eles não enxergam a fraqueza interna que existe no seu ser. Então, nesse momento, começa a se criar uma população de homens fracos. As mulheres começam a ver isso. As mulheres se frustram com essa crítica o tempo todo, essa crítica que não para. As mulheres começam a pensar que os homens não sabem se relacionar, porque, obviamente, ela vê a maioria, ela não consegue ver de forma isolada, muitas vezes, aqueles homens bons que estão à parte disso, mas ela vê a maioria. Então essa mulher talvez pode se frustrar, ela pode se fechar, entendendo que todos os homens vão pensar isso dela, entendendo que todos os homens vão ter ali os seus receios na hora de se relacionar, que eles não sabem amar, que defensivamente agora eles atacam, porque eles não querem ser machucados. Para não ser ferido, ele ataca primeiro. Logo, essa mulher também sofre. E essa mulher que sofreu começa também uma outra onda de ação na internet, nas redes sociais, para falar mal dos homens, para denegrir os homens, para fazer com que essa percepção que agora ela concebeu seja disseminada. E começa a acontecer no meio feminino, mesmo que aconteceu inicialmente no meio masculino. Essas mulheres começam a ficar mais fracas e os homens também, de uma forma que vira uma bola de neve. Ou seja, essas pessoas, elas não veem o todo, elas veem a maioria, elas veem a massa, mas elas não conseguem olhar de uma forma específica e ver aquilo que no meio de todo o ruim é bom. Se você conseguir ter esse olhar, você vai ter uma diferença muito grande na sua vida, na sua evolução, na sua felicidade, no seu bem-estar, na sua autoestima, porque você vai entender que sempre que você for rejeitada, não é uma coisa pessoal. É simplesmente que para aquela pessoa você não encaixava. E da mesma forma, quando você rejeitar, você entende que não é uma sacanagem, é simplesmente que aquela pessoa não atende às suas expectativas e aos seus parâmetros. Com isso, a vida fica muito mais prazerosa, muito mais gostosa e existem mais possibilidades de relacionamentos saudáveis. Se ainda não curtiu esse vídeo, curte, comenta e se inscreve no canal, porque sempre vai ter conteúdos assim, eu espero ajudar vocês demais. Vou deixar na descrição aqui um link com todos os meus trabalhos para que você agende sua consulta, conheça meus outros perfis e quem sabe você encontre o que você procura no campo dos relacionamentos ou da força emocional. Então, com isso, eu quero terminar o vídeo te convidando a observar esse fenômeno que eu citei aqui para vocês. Entre nas redes sociais, entre nos seus aplicativos, procure um pouquinho e você vai ver amostras disso que eu tenho te falado. Porque aí você consegue expandir a sua mentalidade e perceber muito mais o mundo tal qual ele é. Ao invés de se criar uma expectativa acerca do que você queria que fosse, você aceita toda a feiura que existe, mas você se coloca à parte, escolhendo também para a sua vida aquele que à parte está. Eu sou o Hugo Costa, mentor de mulheres. Um grande beijo para vocês. Até o nosso próximo vídeo. Um brinde de café para todo mundo.